Gente, olha só, eu já tô aqui prontinha com a minha touca toalha do nosso kit spa mais lindo desse mundo. Olha que charme que ficou. Eu vou deixar vocês agora com o passo a passo e nos vemos no final da aula, porque eu vou ensinar para vocês como que utiliza, como que coloca, porque tem pessoas que têm dúvida e acabam colocando de forma equivocada. Então, de nada adianta fazer e não saber usar. Então, fiquem aí com o passo a passo, nos vemos daqui a pouquinho. E na aula de hoje nós vamos produzir a nossa touca toalha. Tão aguardada aula da touca toalha chegou, minha gente. Então, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de atoalhado e uma faixinha de tricoline. Vamos começar pelo atoalhado. Nós temos aqui o nosso molde. Para quem não assistiu a aula do molde, eu vou deixar no final dessa aula, eu vou deixar a aulinha de construção do molde, tá? Fiquem tranquilos, quem não tem ainda, não se preocupe. Quem ainda não assistiu essa aula, não se preocupe. O que nós vamos fazer primeiro? Vamos pegar o nosso atoalhado e vamos dobrá-lo ao meio. Então, eu tenho aqui duas camadas de atoalhado. Uma camada, duas camadas. Vamos dobrar ao meio, não importa para que lado ficou a dobra, porque nós vamos recortar. Toda a volta do molde vai ser recortada, então não importa onde ficou a dobra do tecido. Vamos posicionar o nosso molde aqui em cima e nós vamos fazer um risco em toda a volta, marcando bem esse molde, tá? Vamos desenhar todo o molde, porque nós vamos recortar no risco. Nós vamos recortar no risco. Então, agora vamos fazer aqui. Aqui eu tô usando a caneta fantasminha, mas como vai ser recortado no risco, podem utilizar um lápis, mesmo que ele não saia com ferro ou com água, não tem problema, porque ele não vai aparecer, porque vai ter o recorte. Se quiser, pode deixar um peso aqui em cima do molde, para o molde não dançar. E vem com cuidado, com calma, e faz todo o desenho desse molde no atoalhado. Molde todo desenhado, antes de tirar o peso de cima do molde, dá uma olhada se ficou todo riscadinho. Aqui já tá todo certinho. Vamos reservar esse molde. Agora, nós vamos fazer o recorte no risco. Então, para o tecido não dançar, o que eu aconselho fazer? Colocar alguns alfinetes, não coloquem na borda, porque na borda nós vamos recortar. Então, coloquem alguns alfinetes estratégicos apenas para o tecido não dançar e acabar ficando um lado com um recorte e outro lado com outro, tá? Não precisa colocar tantos alfinetes assim, mas quanto mais colocarem, mais firme vai ficar para o recorte. Já deixei a peça toda alfinetada, não precisa colocar tantos alfinetes, eu gosto porque assim eu sei que vai ficar tudo bem perfeitinho. Agora, nós vamos recortar todo esse desenho pelo risco, tá? Não precisa deixar margem, pode recortar no risco. Peça toda já alfinetada, recortada, agora nós vamos para a máquina. E o que nós vamos fazer lá na máquina? Nós vamos passar uma costura em toda a volta dessa parte que ficou circular, tá? Essa parte arredondada. Então, nós vamos começar com retrocesso aqui,
Faz toda essa volta, vem costurando, costurando. Desce aqui nessa parte que é mais retinha e vai dar um retrocesso aqui. Ou seja, essa parte aqui longa em linha reta não vai ser costurada, tá? Então, um primeiro pezinho de máquina em toda a volta aqui. E essa parte, que é a parte mais longa reta, não costura. Para não confundir, eu vou até retirar os alfinetes dessa parte. Então, nós vamos costurar com um pezinho de máquina e com a agulha o mais possível para a direita, para que esse pezinho de máquina fique aqui bem estreitinho mesmo, tá? Vocês vão ver por que isso. Então, inicia com retrocesso, vem fazendo toda a costura e finaliza aqui na outra ponta com retrocesso também. Bom, já passamos a costurinha toda a volta. Vejam que ficou aberto aqui na parte mais reta e longa. O meu desejo nas aulas é que todos aprendam e que todos possam fazer com a máquina que tem em casa. Então, nem todo mundo tem uma máquina que faz zigue-zague, nem todo mundo tem uma máquina overlock. Eu, por exemplo, não tenho overlock. Essa máquina aqui é uma máquina que faz costura reta. Então, nós vamos fazer de uma forma que todos possam fazer, tá? Passamos essa primeira costurinha, o que é que nós vamos fazer agora? Para não desfiar, porque nós sabemos que o atualhado ele desfia. Nós vamos desvirar essa peça, como se aquele lado lá fosse o avesso, tá? Desviramos a peça. E agora, Paty, não vai desfiar lá dentro? Calma, gente, calma. Agora, nós vamos ajeitando, bem ajeitadinho, aquela costura para que não fique emboladinho, ó. Abre bem essa costura para não ficar embolado. Lembra, quem tem o hashi pode usar, mas aqui é até mais fácil fazer com a mão. Vai ajeitando todo mundo até o final, tá? Aqui não precisa passar o ferro. A gente só vai ajeitando mesmo para a costura ficar bem assentadinha e trazer ela bem aqui para cima, tá? Por que isso? Porque agora nós vamos fazer uma coisa chamada costura francesa. Costura francesa, ela é muito utilizada em acabamentos de roupas, não precisa passar overlock e nem o zigue-zague. E a peça fica com o acabamento escondidinho, não desfia. Vocês vão ver que vai ficar bem bonito. Aqui é aquela parte mais retinha, lembra do biquinho? E agora, o que nós vamos fazer? Agora, nós vamos passar uma costura novamente, toda a volta aqui desse semicírculo, até a outra ponta, deixando novamente essa parte aberta. Essa parte aberta não vai ser costurada. O que nós vamos fazer agora? Para quem colocou a agulha bem para a direita, agora posiciona essa agulha ou no meio ou bem para a esquerda, de forma que... Ah, Paty, mas como eu vou saber se vai estar certo? Assim, presta atenção comigo. Vocês estão vendo aqui a costura, né? A dobrinha da costura. Se eu passar uma costura agora em cima aqui, eu tenho que passar de forma que quando eu abrir do outro lado, eu não enxergue nenhum fiapo da costura anterior. Então, se aqui estava com um pezinho de 0,5 e eu vier com um pezinho de 0,75, eu já vou esconder essa costura. Então, vou passar toda a volta novamente. Lembrando sempre de ir ajeitando aqui, ó, para não ficar dobrado nem embolado.
Finalizei essa costura toda. Ó, vejam como ficou. E agora, vocês vão me perguntar, né? Vai ficar, Paty, essa dobra aqui? Não, nós vamos esconder essa dobra também. Ó, visualizem que do outro lado, ó, como ficou. Bem costuradinho, não tem fiapo, não tem como desfiar mais esse atualhado, tá? Ele não vai mais desfiar. Todo costuradinho, tá? O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar esse relevo que ficou aqui e vocês escolhem um lado. Não interessa o lado, se para a esquerda ou para a direita. Escolham um lado aí que vocês acharem que fica melhor para costurar. E vocês vão tombar ele para um desses lados, tá? Eu aqui vou tombar ele para a direita. Vão tombar ele, e o que que nós vamos fazer? Passar uma costura reta em cima aqui, bem na pontinha, ou com um pezinho de máquina bem no meio, tá? O que que nós precisamos fazer aqui? É fazer com que essa costura fique deitada, bem deitadinha, que não fique esse calombo aqui, tá? Então, vamos passar uma costurinha reta agora, aqui bem na beiradinha. Essa costura vai ficar bem deitadinha. Vai abrindo a peça, assim, ó, na hora que vai costurando, vocês vão abrindo, ajeitando bem ajeitadinho, e vem passando a costura. Vai abrindo e passando a costura, com calma, gente. Costura finalizada, vejam como ficou. Ó, agora não tem mais calombinho, ele fica bem deitadinho, tá? E do outro lado, fica até um charminho, ó. Certo? Agora, nós vamos pegar uma faixinha de viés que não precisa ser cortado enviesado, tá, pessoal? Pode ser uma faixinha reta. Eu já vou passar a medida para vocês. Aqui eu cortei uma faixinha de 4 centímetros por toda a largura do tecido que eu tinha ali, tá? Então, ele tá com 1,40 m, mais ou menos. Mas o que que vocês precisam entender aqui? Vocês precisam ter uma faixinha que vai medir toda essa volta da parte maior da nossa peça. Então, toda essa volta, ela precisa fazer toda essa volta e sobrar um pedacinho para fazermos o acabamento. Aqui, eu vou ensinar para vocês um jeitinho de colocar esse viés de uma maneira que a costura não vai aparecer na parte de baixo. A parte de baixo, que é a parte interna, vai ficar com um viés mais fininho e a parte de cima um viés mais larguinho. Vocês vão ver que dá um charme muito especial na peça. Tá? Então, aqui, ó, deu toda a volta e sobrou esse pedaço. Não cortem agora, tá? Deixem assim. Antes de nós começarmos a aplicação, vocês podem observar aí na peça de vocês, provavelmente vai ficar um biquinho assim, ó. Pode vir com a tesoura e cortar isso fora para emparelhar, tá? Pode cortar fora, ó. Cortei. Do outro lado, vai ficar também, porque foi aquele calombinho que nós dobramos ele, né? Nós deitamos ele para a direita ou para a esquerda para passar a costurinha. Então, aqui, tu não vai cortar ele reto assim, tu vai cortar ele num ângulo que vai formar um biquinho, né? Quadradinho, ó, que é um ângulo de 90 graus. Tu só dá uma aparada nele aqui, se tiver ficado muito saliente, tá? O meu aqui ficou, então eu vou fazer esse cortezinho. Nossa, essa tesoura tá cega, gente. Aqui, ó. Então, aqui fica uma esquininha, tá?
Então, aqui ficou quadradinho e lá do outro lado ficou retinho, tá? Não ficou esquina, aqui é para ser reto mesmo. Dá até para dar uma emparelhadinha melhor aqui. Agora, o que que nós vamos fazer? Pelo avesso da peça, o avesso da peça é aquele que tem a costura deitada, né? Aquele calombinho que nós deitamos. Esse vai ser o avesso da peça. O direito da peça é aquele que tem só a saliência de costura mesmo. Entenderam? Nós vamos começar a aplicação desse viés pelo avesso da peça. Aqui está o avesso da peça. Estampa voltada para baixo. Não começa aqui pelo bico, começa mais ou menos pelo meio da peça, não precisa medir exatamente, mas que fique longe desse biquinho, tá? Coloca um grampinho aqui ou um alfinetinho. Eu aqui vou usar o meu grampinho, para quem não tem ainda, pode usar um prendedor de roupa também. Só para segurar e deixei uma linguetinha aqui sobrando. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar um pé de máquina normal, não precisa mexer na agulha, deixa a agulha no centro do pezinho de máquina. E vou passar uma costurinha toda a volta. Lembrando, avesso do atualhado para cima, estampa da faixinha de tricoline para baixo, eles se encontram, tá? E vou passar um pezinho de máquina em toda a volta, toda a volta. E quando for a hora do fechamento, eu vou parar e vou mostrar para vocês. Para quem não tem prática e quiser colocar o clips ou alfinete toda a volta aqui, pode colocar, tá? Vai colocando assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Pode ir colocando assim, o clips toda a volta, ou pode colocar o alfinete. Pode alfinetar também. Nós vamos passar um pezinho de máquina bem aqui na bordinha, né? Então, pode alfinetar, tá? Como vocês acharem melhor. Como se sentirem mais seguros. Eu tô chegando perto daquela parte que é esquina. Lembrem que na aula anterior nós fizemos as esquinas passando viés na esponja. Mas, se tu ficou com dúvida ou se tu não assistiu a outra aula, eu vou mostrar aqui como que vocês vão fazer. Vocês vão seguir costurando reto até próximo do fim dessa costura, desse tecido aqui. Quando faltar um pezinho de máquina para chegar no final do atualhado, tu vai parar e vai dar um retrocesso. Paty, quando é que eu sei que tá chegando próximo que já tem um pezinho de máquina? É bem simples, tu pode deixar o calcador erguido da máquina, a agulha baixada. Tu vai girar a peça e vai observar se o atualhado já está encostando no calcador. Se ele não estiver encostando no calcador, tu pode olhar se ele falta um ou dois pontinhos e vai mais um pouquinho com calma e aí faz o retrocesso. Então, eu vou vir até próximo ao final do atualhado. Ó, deixei o calcador levantado e vou girar a peça. Só giro a peça, que a agulha tá baixada, ela vai girar e não vai sair do lugar. Eu vou olhar ali. Ó, aqui na minha ainda falta mais uns 2 pontinhos. Então, eu vou fazer mais uns 2 pontinhos. E agora, eu vou dar um retrocesso. Observem que não foi até o final. Ele falta um pouquinho para o final. O que que eu vou fazer agora nessa esquina? Lembrem, quando for viés que tem uma esquininha, um ângulo quadradinho.
vim até próximo ao final da costura, deixei um pezinho de máquina, eu vou pegar o viés, vou levar para minha direita, ó, levei ele para direita, ele formou um ângulo aqui, um triângulozinho, tá? Vou segurar aqui e vou trazer ele por cima dos meus dedos, ó. E agora, o que que eu faço aqui? Eu ajeito todo mundo bem certinho. E vou vir com a costurinha com retrocesso, desde aqui do início, e vou seguir. Agora que eu parei a costura, dei um retrocesso. Por que que eu parei? Porque tá chegando o momento de nós fazermos essa emenda do tecido, para não ficar aqueles ressaltos dobrados, que não é um acabamento fino. Nós aqui vamos fazer um acabamento perfeito. Eu quero ensinar para vocês de forma que fique muito bem acabado. Pode parecer difícil no início, mas com prática, com calma, vocês vão ver que vai ficar perfeito. Vocês vão fazer de olho fechado. O que que fazemos aqui agora? Vou pegar a minha caneta fantasminha. Primeira coisa, o tecido tá bem, o atualhado tá bem esticadinho. Eu vou pegar uma das partes e vou levar para cima. Levei para cima. Faz um leve vinco aqui por enquanto. A outra parte eu vou trazer para baixo. E vou tentar encontrar as duas de forma que elas fiquem bem certinhas, uma ao ladinho da outra, ó. Nem passando por cima e nem passando por baixo. Elas precisam se encontrar. Quando tu vê que elas se encontraram, aí sim tu pode vincar. Pode vincar com a unha, tá? Não tem problema. E agora, ó, elas estão bem encontradinhas, né? Não recorta nada ainda. Uma delas, tu vai fazer a marcação com a caneta fantasminha no avesso. Ali tá o vinco, ó, então tá bem fácil de fazer a marcação. Ó, fez a marcação. A outra, tu vai fazer a marcação na estampa. Por que que tem que fazer a marcação nas duas? Não é que tem que fazer, eu faço porque aí eu consigo enxergar onde tem que passar a costura. Agora, marquei essa debaixo na estampa, a outra no verso. O que é que eu vou fazer? Eu vou juntar esses dois aqui para passar uma costura com um alfinete. Por que que eu passo o risco nos dois? Porque agora, quando eu for alfinetar para passar a costura, eu sei exatamente aonde quem vai encontrar quem. Essa costura vai ser na diagonal, né? Então, encontro a pontinha ali em cima com a pontinha aqui embaixo. Todo mundo encontradinho. Vamos ver. Sim. Todo mundo encontrou o seu respectivo risquinho lá embaixo. Agora, coloco um alfinete aqui para não sair do lugar. E só observa se o risquinho desse aqui, ó, nós vamos passar a costura bem em cima desse risquinho. Observa se ele tá lá como debaixo, ó, tá lá. E aqui também, na máquina a mesma coisa. Quando tu for costurando, tu olha se eles estão se encontrando. Agora, passo uma costurinha com retrocesso no início e no final, que é para não abrir, né? Nós vamos fazer esse acabamento bem perfeitinho. Então, ou tu faz com um ponto bem menorzinho na máquina, ou tu faz com retrocesso. Eu aqui vou fazer com retrocesso para não precisar mexer no tamanho do ponto. Vem costurando bem devagarinho, vai olhando se tá todo mundo se encontrando ali embaixo. Quando chega nessa hora, eu tiro o alfinete porque eu tenho medo de quebrar ali. Mas eu nunca solto.
Chegou aqui embaixo, outro retrocesso. E agora, vou recortar? Ainda não. Vou ver se ficou todo mundo certinho. Ó, ficou todo mundo certinho. Agora sim eu posso recortar o excesso. E agora eu já peguei a minha tesoura que não tá cega. Recorta, cuida para não cortar a parte de baixo, né? Recorta o excesso aqui, deixando um pedacinho de tecido só ali, ó. Mesma coisa faço aqui embaixo. Vem, recorto. Esses pedacinhos não descarta, vai guardando numa caixinha, numa sacolinha, que um dia nós vamos usar eles para fazer uma outra peça maravilhosa. E agora? Agora, eu vou abrir essa costura aqui, ó, deixar ela bem abertinha. E vou, ó, lembrem que aqui tá aberto, então agora eu tenho que costurar. Agora eu vou encontrar aquele retrocesso que eu fiz aqui em cima com o retrocesso que tá aqui, costuro reto. Agora, olha aqui, se dá para dizer que nós fizemos uma emenda. Não tem ressalto, não tem nada amontoado aqui de tecido. Quando nós costuramos assim na diagonal, quando tu dobrar, não vai ficar nada embolado, não vai ficar grosseiro, vai ficar uma peça super bem acabada. Então, nós estamos aqui, ó, com o nosso viés colocado apenas pelo lado de dentro da nossa peça. E agora, Paty? Agora nós vamos pegar o nosso amigo ferro de passar e vamos desvirar essa peça aqui, vamos ajeitar ela, leva para o ferro e vai tombando com o ferro, não dobra nada aqui, não precisa fazer dobra. Vai só tombando assim com o ferro, passando bem passadinho, para ele ficar bem esticadinho aqui, não puxem, tá, gente? É só ir tombando com o ferro, para essa costura se assentar. Eu vou passar e já volto para mostrar para vocês. Resolvi trazer a minha almofadinha portátil de passar para mostrar para vocês como que eu faço, tá? Só para vocês terem uma ideia, para ninguém ficar com dúvida, né? Então, eu tô com a peça aqui, nós costuramos ela toda aqui por dentro. Agora, eu vou pegar, vou botar ela assim, e vou tombar esse viés para cima, ó. E com o ferro eu vou vir e vou assentando, ó. Só assentando essa costura. Aqui eu já aproveito, já apago aquela marca que eu fiz com a caneta fantasminha. Vou assentando todo mundo. Quando chegar nessa parte, que é a esquina, é só empurrar para lá, ó, que ele já vai formar um triângulozinho, estão vendo? Então, só passar também, só ir passando. Já passei toda ela. O que é que nós vamos fazer agora? Agora, nós vamos pegar... Ó, ela tá deitadinha já, retinha. Nós vamos pegar essa parte e nós vamos fazer uma dobra. Que tanto de dobra? Nós vamos encostar esse final do viés no início do atolhado. Não é passar por cima e nem por baixo, é encostar. Encostou, o que que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar, bem dobradinho pra lá, e vamos colocando nossos clips ou alfinete toda a volta. Eu aqui vou colocar clips, tá? Mas pode ser alfinete. Ah, clips que eu digo é os meus grampinhos, tá, gente? Os meus grampinhos. Mas pode ser alfinete. Quem quiser também pode alinhavar. Então, nós vamos colocar o clips toda a voltinha. Quando chegar aqui nessa pontinha,
Já mostro pra vocês. Então, vem, ó. Encosta. Encostou. Passa pra cima. Bom, chegamos aqui naquela parte que é em ângulo reto, né? É uma esquina. Dobrei também do mesmo modo, encontrei o atualhado, ó. Tá dobradinho, né? O que que eu vou fazer? Aqui, a dobrinha do tecido, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. A dobrinha na parte que nós fizemos a costura, ela tá pra cá, pra direita. Então, essa dobrinha que eu for fazer agora vai ficar pro lado oposto, pra esquerda. Então, eu venho aqui, ó, venho ajeitando. E vou dobrar. O tecido, ele mesmo se ajusta, ele mesmo se ajeita, ó. Bem dobradinho, fez uma esquininha bem perfeitinha. Então, tu observa do outro lado. Ó, a dobrinha tá pra lá, pra cima agora. Olhando aqui, a dobrinha tá pra baixo. Então, vem aqui, coloca um grampinho pra segurar. Observa se ficou bem perfeitinha a esquina. Ó, bem perfeitinha, ficou bem perfeitinha. Então, já deixa o grampinho ali, tá? Vou colocar mais um grampinho aqui para segurar e outro aqui. Não tem necessidade, mas quanto mais firme estiver, mais fácil vai ficar para costurar. Agora, antes da costura, deixa eu só ajeitar aqui melhor. Já tava bom, mas a gente pode melhorar, né? Agora, antes de passar a costura nesse viés, nós vamos pegar o nosso elástico para colocar aqui nessa esquina em ângulo. Nós vamos utilizar aqui um elástico de 10 a 12 centímetros. Eu aconselho aqui aquele elástico mais fininho, pode ser o elástico chato, ou pode ser o elástico aquele que é parece um cordãozinho. Vou mostrar para vocês qual eu vou utilizar. Aqui eu vou utilizar esse que parece um cordãozinho. Ele não é tão rígido, ele é macio, tá? Mas ele também não é aquele elástico bobo, né? Que fica assim todo esgamelado na segunda usada, tá, pessoal? Lembrem que não adianta fazer um trabalho com acabamento perfeito se os itens que tu escolheres para compor a peça não forem de qualidade, tá? Então, esse elástico aqui, ele é macio, mas ele é um elástico bem consistente, ele não é um elástico esgamelado, tá? Vou usar de 10 a 12 centímetros, vocês podem ver o que vai ficar melhor aí no caso de vocês. Ó, um tamanho de 12 centímetros é bom, aconselho até colocar 12, tá? Colocar 12 centímetros. O que tu vai fazer? Não precisa dar nó nem nada. Tu vai vir com ele aqui. E essas pontinhas aqui, tu vai encaixar aqui nesse ângulozinho onde nós fizemos a nossa esquininha. Tira o clips, coloca bem por dentro aqui, até lá o fundo. Ó, tu vai colocar até o final lá, até lá, bem lá dentro, ó. Colocou lá, vem de novo ajeitando aqui, para fazer a nossa esquininha perfeita. Coloca o clips de volta para segurar ali, para não esquecer, né? Depois, se a gente deixa para colocar por último, acaba esquecendo. Agora, nós vamos rebater esse viés aqui. Como que nós vamos fazer? Nós vamos posicionar a agulha da máquina bem aqui pertinho, quando estiver terminando o viés. Nem tão na beirada que qualquer distração o ponto saia de cima do viés e fique só no atualhado,
nem tão longe dessa beiradinha que fique aqui no meio. Então, tu vai posicionar a tua agulha de forma que fique mais ou menos aqui assim, ó. Estão vendo? Ó. Que fique assim, olha, no máximo uns 2 milímetros aqui da borda. Ah, Paty, mas eu não tenho prática. Faz com calma, devagarinho, que é só fazendo que tu vai pegar prática e habilidade para fazer perfeito, tá? Então, não faz aqui no meio. Tenta fazer bem pertinho aqui da borda, porque tu vai ver que o acabamento fica muito bonito. Vamos tentar, então? Outra dica. Não começa aqui por essa esquina, tá? Deixa essa esquina lá pro final. Então, vamos começar aqui, ó, logo depois da esquina, tá? E agora, gente, ó, costurei. Quando cheguei aqui na esquina, eu fiz uns pontinhos como se fosse retrocesso, para frente, para trás, para frente, para trás. Girei a peça com o calcador levantado e a agulha no tecido. Vim aqui, costurei um pouquinho, voltei, 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 como se fosse um retrocesso, tá? Para ficar bem firmezinho o elástico, ó. Ok? E agora, qual que é o charme aqui? Por que que nós colocamos um viés larguinho assim? Por fora, ela ficou com o viés larguinho. Agora, por dentro, ela ficou com o viés estreitinho. Então, olha só que bonito que fica o acabamento. Aqui dentro não aparece nenhuma costura, olha. Nada, nada, nada. Nenhuma costura. E por fora, uma costurinha bem discreta. Lembrando, linha sempre da cor que é o fundo do tecido, né, pessoal? Se tu usou uma toalha que é rosa, utiliza uma linha que tenha também fundo rosa, porque senão aqui vai aparecer a linha branca, ok? Olha como ficou a esquina aqui, ó. Bem perfeitinho. E agora, tá pronto, Paty? Não, não tá pronto. Agora, nós vamos colocar o nosso botão para fechamento. Eu, como sou a louca do botão forrado, vou utilizar um botão forrado. Gente, eu amo botão forrado. Eu acho charmoso, estiloso. Eu acho tudo de lindo no botão forrado. Quem tiver condições, oportunidade, desejo de comprar o balancinho e a matriz para forrar botão, eu sou apaixonada por botão forrado. Vou pegar meu botão forrado e vou mostrar para vocês onde fixar ele. Na falta de um, forrei dois, né, pessoal? A louca do botão. Nós vamos utilizar um botão só aqui, tá? Então, aqui eu forrei um botão do mesmo tecido da faixinha, de tricoline, tá? Paty, mas eu não posso ainda forrar botão agora, eu não tenho balancinho, não tenho condições de comprar ou não gosto de botão forrado. Não tem problema. Utiliza um botão convencional. Esse aqui, ele mede, é só um exemplo, tá, pessoal? Ó, ele é do tamanho do meu botão forrado. Vou só passar a medida para vocês. Ó, esse aqui tá medindo 3 centímetros, tá? 3 centímetros. Então, pode ser um botão mais ou menos desse tamanho. 2,5, 3. Eu acho que 3 é um tamanho bem ideal, porque ele vai dar um charme na peça. Bom, eu vou fixar o botão forrado, tá? Onde eu vou fixar esse botão forrado? Bem aqui aonde tem esse meio aqui que nós fizemos a nossa costura. Lembrando, esse é o lado de fora, a frente do nosso trabalho. Lado interno, tem aquele calombinho, lembra que nós costuramos ele para deixar ele deitadinho, ó? Ele ficou deitadinho. Esse aqui é o verso do nosso tecido, do nosso trabalho. Viés estreitinho, ficou no verso também. Viés largo, ficou na frente da nossa peça. Aqui tem só
o relevo de costura, ó, não tem calombo nenhum aqui. Onde que eu vou botar, onde eu vou colocar, fixar esse botão? Tu vai fixar ele, ó, esse daqui tem uma garrinha ali para nós passarmos a costura, a mão. Tu vai posicionar ele bem aqui no meio dessa costura. Coloca ele ali. Tenta colocar o botão que não ultrapasse o trabalho, ó. Tu vai fixar ele, que ele fique aqui, ó, dentro do trabalho, tá? Dá até para deixar assim uma margenzinha de segurança, 2, 3 milímetros aqui, ó. E aqui tu vai fixar ele. Digamos que nós fosse colocar o outro botão. Mesma coisa, tu não vai fixar ele para fora do trabalho, tu vai fixar ele de forma que ele fique dentro do trabalho, ó, dentro da área de trabalho. Tá vendo que aqui, ó, sobra um pedacinho de tecido? Então, deixa uma margenzinha de segurança e fixa ele aqui. Se fores utilizar botão que não é forrado, compra uma cor que combine, que orne com o teu trabalho, gente. Não vão estragar o trabalho agora no final. Então, agora nós vamos costurar esse botão aqui. Eu aqui vou utilizar o fio duplo, ó. Coloquei um fio duplo na agulha, porque vocês têm que pensar que a força toda dessa peça, quando tiver no cabelo, vai fazer no botão e no elástico, tá? Então, prendam muito bem esse botão. Vou usar uma linha dupla para costurar o botão. Ficou bem fixadinho. Eu aproveitei esse ressalto de costura que tem atrás, ressalto que eu digo que foi onde a gente fez aquele tombamento da costura, tá? E aí, eu costurei todo por dentro o botão. Então, aqui não aparece nada de costura do botão. Tá? Ó. Então, ficou assim. Aqui, toda acabadinha. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos aprender a utilizar. E hoje foi a nossa última aula de produção do nosso kit spa mais lindo desse mundo. Mas de nada adianta nós termos feito um acabamento perfeito, nós nos preocupamos com a escolha da estampa, combinando com o atualhado, os aviamentos, tudo na perfeita harmonia, se nós não sabemos utilizar o produto, não é mesmo? Eu vejo muito por aí pessoas que produzem, ensinam e não sabem utilizar. Sim, acreditem, usam a touca toalha de forma incorreta. Então, eu vou mostrar para vocês como é o jeito certo de utilizar a touca toalha, que nada mais é do que uma toalha. Então, o princípio básico é a toalha de banho quando enrolamos o nosso cabelo, certo? Então, eu vou até tirar o meu óculos aqui para vocês verem como eu coloco ela. E a que nós produzimos é um tamanho adulto, lembrem disso, é um tamanho adulto. E como vocês podem ver, cabelo é uma coisa que temos muito por aqui. E ela vai servir perfeitamente. Então, eu vou pegar a nossa touca toalha com a parte do botão. Essa parte do botão vai na nuca. Observem o que eu vou fazer. Gente, lembrando que quando eu tiver com o cabelo molhado, ele vai estar menor, né? Bom, então nós vamos pegar a parte que tem o botão e essa parte vai encontrar a nuca. Claro que com o cabelo molhado é mais fácil, né, pessoal, do que com o cabelo seco, ainda mais para quem tem bastante cabelo como eu. Coloca a toalha. Acomoda o cabelo aqui dentro, da mesma forma que fazemos com a toalha de banho. Acomodou o cabelo lá dentro, é só girar, torcer a toalha. Da mesma forma que nós fazemos com a toalha de banho. Vai levar para trás e a parte do elástico vai encontrar o botão. Ó, abraçou o botão, tá colocadinha a toalha, bem firme.
Por isso a importância de prender muito bem preso o botão e o elástico. Então, fica bem preso mesmo. O cabelo vai estar molhado, vai estar mais fácil de colocar do que agora aqui na demonstração. Mas é para ficar desse jeitinho. Então, o que vocês acharam? Deixem aqui nos comentários se vocês querem alguma outra peça, se vocês gostaram do kit. Eu aceito sugestões, críticas, tudo é bem-vindo aqui nos comentários.